Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Direito e Bioética. Hoje nós teremos a apresentação de mais 3 grupos do nosso seminário e nós já vimos na nossa disciplina de Direito e Bioética a importância da relação entre direito, moral e ética, que a ética vai ser oriunda de uma consciência moral que nós adquirimos quando nós adquirimos a nossa personalidade com o nosso nascimento, e isso vai se desenvolvendo por toda a nossa vida, até que nós adquirimos um senso comum teórico de acordo com a profissão que nós estamos escolhendo, que é o direito, e esse direito vai fazer um novo estudo sobre a vida. A bioética é um novo estudo sobre o direito da vida humana na sociedade. Falar em bioética é falar em direito de personalidade, lembrando que os direitos da personalidade são todos aqueles que permitem, então, que uma pessoa realize a sua individualidade e possa defender aquilo que é seu. Assim, se relaciona com a proteção à vida, liberdade, integridade, a socialidade, que é a política, né, a relação entre pessoas, da privacidade, da honra, que é subjetiva, a imagem, da autoria, dentre tantos outros direitos, e a bioética está aí nesse meio pela proteção da vida. A bioética, então, ela é um ramo do direito à vida humana. É assim que nós podemos defini-la de uma maneira simplista, sem entrar em muitos detalhes. É necessária que tenha uma legislação específica, porém ela sempre vai ser insuficiente, porque as nossas ciências mudam, as nossas culturas mudam, nós mudamos todos os dias, e a bioética é algo que está sempre em constante evolução. Sempre teremos algo novo que vai ser proposto por alguém, por algum cientista, por algum estudioso, por algum jurista, e o direito vai ter que dar a solução para isso, porque o direito é fonte da cultura, dessas crenças, desses objetivos. A bioética tem como dever proporcionar ao profissional e aos que são atendidos por ele um direito e de respeito à sua vontade, um direito de respeito ao seu arbítrio, respeitando suas crenças e os seus valores individuais, que é nada mais do que cultura, né? Direito é cultura. Nós temos uma enquete lá no SIGA para vocês responderem se vocês são contra ou a favor da reprodução por portadores de HIV, AIDS, e eu coloquei um texto lá para vocês lerem sobre isso, e é um texto bem interessante. O nosso fórum de hoje é o fórum número 5, e ele diz o seguinte: existe relação entre o direito à vida para com a bioética? Existe, né? Explique o seu posicionamento. Por que que para vocês existe uma relação da bioética com o direito à vida, ou por que que não existe, né? Depende. E aí nós vamos partir, então, para a apresentação dos seminários de hoje, que os temas são alimentos transgênicos versus agrotóxicos, uma solução bioética do direito à alimentação adequada. Será que os alimentos transgênicos são uma solução para a garantia desse direito constitucional que nós temos de ter uma alimentação adequada, previsto inclusive nos direitos humanos? O grupo 8, que vai tratar da vacinação e o aparecimento de doenças, erradicar na obrigatoriedade da vida, a utilização de vacinas deve ser obrigatória, somos obrigados ou não somos? E o grupo 9, que vai tratar do aborto e do estupro, num diálogo entre as culturas de quem é o direito à escolha do aborto
nós tivemos uma decisão polêmica por esses dias aí, no que tange a figura do estupro. Então, passaremos à apresentação dos nossos colegas que estarão apresentando seus trabalhos. O primeiro grupo é o grupo 7. Podem ficar à vontade. Bom dia a todos, bom dia, professor, bom dia aos demais colegas. Eu sou do grupo 7, vou colocar a nossa apresentação. Espera aí. Ai, professor, não estou conseguindo. Como que eu vou mesmo? No canto direito inferior, apresentar agora. Então, tá subindo o arquivo. A tela inteira. Isso. Aí você clica na sua telinha, que vai abrir aí ele vai aparecer para nós. Espera aí. Seu arquivo já está aberto? Já. A hora que você vai em a tela inteira, apresentar a tela inteira, você clica lá no quadradinho que vai aparecer nós, vai aparecer as janelinhas com nós. Aí você clica lá e vai partilhar. Aí você abre o seu arquivo, que vai aparecer. Apareceu? Ainda não. Não? Não. Não sei, não tá subindo. Meu arquivo tá aberto. Quer me enviar? Eu envio. Espera aí, professor, é mais fácil. Hoje nós temos caras novas, né, na sala. Tem gente que eu nunca vi aqui hoje. Nossa, né? Que honra! Vocês viram que estão abertas as inscrições para a Semana Jurídica da Unemate de Rondonópolis, né? E a possibilidade de vocês publicarem resumos. Os resumos são até de 1000 palavras, então não percam essa oportunidade. Até dia 11, pode submeter os trabalhos e as inscrições para participarem do evento como ouvintes até o dia 13. Agora foi. Ah, foi? Foi e saiu. Foi? Não. Tá indo, tá indo. Então tá. Sim. Agora abre e vai no seu arquivo. Isso. Foi. Foi. Então tá. Bom dia a todos novamente, né? Então, vou começar a apresentação da nossa temática, que é alimentos transgênicos versus agrotóxicos. Uma solução bioética à alimentação adequada. Nós, o grupo é composto por Daniel, o Eglis, o Jefferson e eu, Lourdes. Nós estruturamos, então, a apresentação da temática com abordagem em relação aos transgênicos, aos agrotóxicos, à segurança alimentar e também a questão, a integração, né, a interação da bioética nessa temática.
Inicialmente, a gente fala, então, eu acho que é importante a gente conceituar o que são os transgênicos, né? Porque há uma confusão que é muito natural, né, em relação à definição do que é um transgênico, porque todo mundo acha que o organismo geneticamente modificado é um transgênico, e, na verdade, o transgênico é uma espécie de organismo geneticamente modificado. Por que isso? Porque a modificação genética, ela ocorre de uma forma natural, né, ao longo do tempo, pela evolução biológica, e o organismo geneticamente modificado, com técnicas laboratoriais, então, é que a gente tem alterações, tanto na estrutura quanto na fisiologia, de funcionamento de uma determinada planta, mas que essa alteração, ela não interfere, ela não está relacionada à transferência de gene, né? Ela pode ser ocorrida naturalmente, mas com as técnicas genéticas, a gente tem, então, uma alteração mais rápida para obter um resultado melhor, né, de alguma característica de interesse. Só que a grande preocupação, né, da questão do ética e a questão de saúde, de várias questões de conflitos em relação a organismos geneticamente modificados, estão expressas em relação aos transgênicos. Por quê? Porque no transgênico há transferência de gene, né? Então, há uma modificação genética, né, de um outro indivíduo ou de uma outra espécie que é introduzida em determinada planta para obter aquelas características. E é essa a questão do desconhecimento em relação às consequências que se tem em relação à saúde, à própria a questão de segurança para os indivíduos. A questão dos transgênicos, ela, então, foi implantada para obter características de interesse, seja ela de produtividade e de nutrição da qualidade dessas plantas e tal, e que está voltada à questão de interesse econômico, sim. A grande alternativa no momento que foi implantado disse que é para minimizar a fome mundial, mas a gente sabe que tem uma gama de interesses aí envolvidos. Mas os transgênicos, eles têm os seus benefícios, né? Então, é cientificamente comprovado que aumenta a qualidade produtiva, nutritiva, reduz custos de produção, você que tem resistência a herbicidas e pesticidas, eleva a qualidade dos alimentos e, lógico, você tem a produção de compostos de interesses econômicos, principalmente na questão de alimentação, estava muito voltada à questão de enriquecimento nutricional de determinadas espécies. Mas também tem riscos e desvantagens, que é o que gera a grande discussão e a grande problemática em relação aos transgênicos, que são os possíveis problemas de saúde, tanto humana e animal, com o aparecimento de alergias, efeitos venenosos e carcinogênicos. Porque é a grande discussão e a gente não tem esse mapeamento específico ainda das causas que os transgênicos trazem em relação ao seu consumo para a espécie humana. E não só a espécie humana, a gente também tem a questão da perda da biodiversidade, o incentivo de aparecimento de pragas e eliminação de insetos, também tem a questão do monopólio em relação à produção dos transgênicos, porque os transgênicos, eles são patenteados, então há um comércio específico para isso. E outra questão que preocupa muito é a questão da resistência, né, dos organismos a antibióticos. Então, por quê? Porque da mesma forma que o transgênico, ele expressa as características, ele também não é controlado unicamente naquele grupo ou naquela cultura que está sendo desenvolvida. Por quê? Porque há a interação desse transgênico com o meio. E é justamente essas interações que elas não são conhecidas, não sabe-se a amplitude disso. As primeiras plantas transgênicas, né, então a gente tem os transgênicos, ele faz parte da vida da gente. No Brasil, ele chegou em 1983, de uma forma ilegal, contrabandeado da Argentina, né, e somente quase uma década depois que foi sancionada a primeira lei, que foi a Lei da Biossegurança, em 1995, a Lei 8.974, que suscitou a criação de uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para estabelecer justamente as técnicas de engenharia genética para os estudos, manipulação e liberação para a liberação dos transgênicos ao meio ambiente. Só que isso não autorizava a comercialização. Só em 2003, o governo ele instituiu, né, uma medida provisória, a medida provisória número 113,
que autorizou a comercialização. Foi uma medida provisória que deu grande repercussão, grandes questionamentos, porque ela é uma medida, é um procedimento inconstitucional, em função da abrangência, né, e do estabelecido na Constituição Federal em relação a mecanismos de controle, segurança e fiscalização dos organismos geneticamente modificados. E por que isso aconteceu? Por que essa lei foi através de medida provisória? Justamente por causa da pressão comercial. Quem não lembra, quem não ouviu falar da Monsanto, ela tinha grandes estudos, grande desenvolvimento de grandes áreas no país e pressionava para a comercialização desses produtos. Então, foi instituído a medida provisória com essa finalidade. E aí, em 2005, foi sancionada a nova lei de biossegurança, a 11.105, que vigora até hoje, e que revogou, então, a 8.974, né, que autoriza e estabelece procedimentos para a comercialização, para a produção, estudos, comercialização dos transgênicos no Brasil. Essa lei, ela regulamenta os incisos constitucionais, então, em relação a organismos geneticamente modificados e seus derivados, e cria conselhos. Um deles é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o chamado CTN-Bio. O CTN-Bio é uma das referências mundiais em relação a organismos geneticamente modificados. Na verdade, o Brasil, ele possui a mais completa e criteriosa legislação em relação a isso. Esse conselho é composto por 27 membros de diferentes áreas, com um nível de especialidade elevadíssimo em relação ao conhecimento, aos estudos do específico, né, de transgenia, de pesquisas científicas, e que, então, regulamenta e estabelece diversas instruções normativas que tratam de todo o contexto, desde da produção, da comercialização, tudo que envolve organismos geneticamente modificados, inclusive divulgação, informação. Aí a gente tem outros dispositivos específicos que estão vigentes, né, em relação à normatização do transgênicos no Brasil. Em relação à legislação internacional, o Brasil é signatário, né, do Protocolo de Cartagena, que é o que regulamenta, é um acordo internacional, né, que regulamenta, então, essa matéria no mundo. Tem uma noção da abrangência, né, nós temos, então, a aprovação de plantas nesse processo, né, de autorização, normatização, nós temos hoje, em 2019, né, uma informação do ISA, nós tínhamos, então, já 76 aprovações de plantas transgênicas no Brasil. Cabe destacar que a soja é o ponto, né, máximo da produção no Brasil, mas temos algodão, milho e outras culturas como feijão, eucalipto, cana e outras que, na verdade, ela tem uma produção bem menor, mas existe muitas outras espécies que são transgênicas e que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o Brasil ele passa a ser o maior produtor mundial de soja geneticamente modificada, na safra 2018-2019, passando inclusive os Estados Unidos. Os programas de pesquisa e monitoramento, eles estão voltados principalmente à questão de agrotóxicos, pragas, intempéries e a questão nutricional, né? Então, a gente tem um mapa das principais atividades aqui, dos eventos aprovados e comercializados, né, e das principais atividades em relação ao que se busca, né, de melhoria para a produção dos transgênicos. Mas nem tudo é maravilha, né, então, assim, a gente entende que tem uma comercialização, que tem uma importância o transgênico, mas a gente tem também as questões conflitantes em relação ao seu uso, né, principalmente a questão legal, a questão do direito, né, e aí a questão dos transgênicos tem gerado diversas controvérsias jurídicas, e essas controvérsias jurídicas, elas estão relacionadas principalmente às técnicas científicas, porque há questionamentos muito específicos em relação a essas técnicas, não a técnica em si, e a busca dos seus resultados, mas como essas técnicas são desenvolvidas e como esses resultados são divulgados. Por quê? Porque a maioria das pesquisas científicas são realizadas por empresas que têm interesse, ou elas são realizadas por outras instituições, né, inclusive instituições públicas e tal, mas que geralmente são financiadas também por essas empresas de interesse. Então, há um questionamento muito significativo em relação aos seus resultados. Se esses resultados, eles realmente expressam, né, a realidade, ou se esses resultados, eles são parciais. Outro questionamento que a gente tem também, né, que leva a essas controvérsias, é a questão de ferir
aos princípios constitucionais, principalmente, né, aos direitos em relação à dignidade da pessoa humana, em relação ao princípio da precaução, porque em relação justamente a não ter essas informações de uma forma tão concreta e já está disponível esses alimentos para o mercado de trabalho, para o mercado, né, consumidor, e a questão dos direitos e o princípio da informação também, né, que é o que as pessoas muitas vezes consomem e não têm essa informação de uma forma clara e específica em relação ao não só ao consumo, também às consequências do uso dos transgênicos. E também fere direitos constitucionais, né? Tem o direito à vida, não o direito a uma alimentação saudável, o direito ao meio ambiente equilibrado. Então, esses são os principais focos das discussões, das controvérsias jurídicas em relação aos transgênicos. E elas são fundamentadas em quê? Justamente que a gente não possui testes de segurança concretos ainda, são incertos os resultados a longo prazo, as pesquisas são parciais e o que a gente requer também é uma fiscalização, uma proteção maior do Estado, né, em relação a essa temática. Norberto Bobbio, em 1992, já numa publicação dele, ele ressaltava a quarta geração dos direitos fundamentais e falava, né, se referia que os efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, ela permitirá manipulações no patrimônio genético de cada indivíduo, ou seja, ele já previa, né, que a questão dos direitos da quarta geração aí, a gente teria, sim, essas discussões jurídicas em relação ao contexto de manipulação, devido à especificidade, à problemática e à complexidade da temática. Então, a gente vê que tem uma série de conflitos, né, em relação aos direitos, e a biossegurança, ela visa, então, né, que a lei, que os demais aspectos da biossegurança, ela visa averiguar e minimizar esses riscos decorrentes da biotecnologia, porque ela é uma questão presente, a gente não pode negar, ela está presente, é uma coisa que ela está inerente ao desenvolvimento humano, né, então a gente precisa minimizar esses riscos, e entender isso. E na perspectiva da antropologia moral da bioética, então, é que traz que deve ser dado prioridade ao ser humano, né, em relação a esse contexto da biotecnologia, e não às instituições voltadas à biotecnociências, né, porque levando em conta que o ser humano, ele tem um valor supremo, né, em relação à vida, à dignidade, à liberdade, e para isso é imprescindível a aplicação do princípio da precaução, né, que é prevalecer o direito humano ao invés do direito econômico. Eu trago aqui, a título de informação, um apanhado, uma revisão muito aprofundada, assim, e bem criteriosa, que Silva, 2020, apresenta em seu artigo. E ele traz estudos que foram feitos no contexto dos transgênicos e enfoca diversas questões, entre elas os problemas da bioética gerado, né, socialmente pela produção e uso dos transgênicos. E como resultado, ela traz que o modo bioético da reflexão sobre os alimentos transgênicos deve mediar entre diferentes interesses, a favor e contra, né, campos políticos, científicos, comerciais, religiosos, grupos de pressão e cidadãos comuns, usando a filosofia, o bom senso e os dados científicos. Outra hipótese é que existe falhas na bioestrutura, né, na estrutura do sistema do ordenamento jurídico brasileiro em relação a isso. Então, atribui-se aos órgãos de interesse, sistema de biossegurança, que ele deve pautar-se pelo equilíbrio, né, não colocando os interesses econômicos acima de tudo, em detrimento à proteção do meio ambiente e da saúde do ser humano. Questionamentos na utilização, né, no risco de utilização desses transgênicos, e esse trabalho, ele é interessante o resultado, né, que eles trazem, que mesmo que variedades transgênicas apresentem algum risco, elas devem ser consideradas como parte da solução do problema que desafia os cientistas na questão de alimentação para a humanidade. Porque, como eu falei anteriormente, a questão da biotecnologia, os avanços biotecnológicos, eles estão postos e a gente precisa, sim, entender eles num contexto de realidade. O que a gente precisa trabalhar é justamente os seus resultados e como esses procedimentos são realizados em relação à ética, né, à bioética. Outro que eu trago aqui outro estudo, né, que ela identifica e analisa criticamente a produção científica,
né, no campo da saúde pública. E o que a gente vê é que são escassos, né, os estudos ainda com os temas que evidenciam os resultados dos efeitos do uso dos transgênicos na saúde e no meio ambiente. E, por último, a evolução da ciência, né, faz com que a gente altere esses paradigmas. E aí há um debate bioético sobre essa prática, né, e tem como resultado que a necessidade de estabelecimento de um padrão moral universal, o crescente interesse pela ética filosófica e teológica, e consequente cruzamento da ética com a ciência da saúde, em face do progresso biotecnológico, provocou uma radical mudança nas formas tradicionais de agir, originando um novo ramo do saber, a bioética. Então, ela foca nesse trabalho justamente a necessidade e a importância da bioética no contexto biotecnológico. Para finalizar a minha parte, né, em relação aos transgênicos especificamente, né, então eles são organismos geneticamente modificados, que eles têm características que podem interferir, sim, na aceitação do consumidor, isso por vários fatores de desconhecimento, né, de incertezas em relação às consequências do uso desse transgênico, né, do consumo. E não só por ser considerada uma técnica inovadora, mas pelas incertezas dos seus impactos ao longo do tempo. E nesse contexto, a bioética faz-se essencial como alicerce moral para os conceitos da biossegurança, pois através desses preceitos éticos poderá permitir o exercício constante da reflexão diante das tecnologias dos organismos geneticamente modificados e de outras inovações que possam modificar a vida do indivíduo, através de princípios, normativas e leis que fomentem uma sociedade comprometida, não só com o bem-estar imediato, mas com a construção de um futuro mais saudável e sustentável. Né? E para isso, concluindo, a gente precisa agir cautelosamente e desencadear programas sistemáticos de pesquisas que aumentem a compreensão sobre o assunto da bioética e as suas consequências para a saúde do ser humano, principalmente, e, lógico, relacionado à questão da biodiversidade, porque o ser humano faz parte do meio, né? Então, quando a gente fala em ser humano, a gente está falando em saúde do ser humano, a gente também tem que ter preocupação com o meio ambiente, com o contexto da biodiversidade em si, para garantir, sim, não só as presentes como futuras gerações, a questão de uma vida saudável e sustentável. Bom, a minha parte é isso, eu passo para o meu próximo colega. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Então? Estamos, Xará, tranquilo. Valeu. Vou falar sobre agrotóxicos. O que não mais podia ser, tipo, veneno agrícola, né? O que é o termo agrotóxico? Ele está regulamentado no decreto 4074 de 2002. Segundo esse decreto, agrotóxico é produto e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso de setores de produção, armazenamento, beneficiamento e produtos agrícolas. A sua finalidade é alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa dos seres vivos, considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento. Eu, na minha pesquisa que eu fiz aqui, encontrei um dado aqui que me deixou até um pouco espantado. Que no Brasil, desde 2008, ele ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de agrotóxicos no mundo inteiro. E 2008 para cá, ele está, tipo, distanciando do segundo colocado, vamos dizer assim. Cresceu muito desse tempo para cá. Esse tema agrotóxico, ele é de ampla discussão e abrange toda a sociedade, né? As evidências científicas e dados oficiais disponíveis, são disponíveis, são suficientes para afirmar que trata de um grave problema de saúde, né? Esse uso excessivo de agrotóxico aí. Esses impactos dos agrotóxicos sobre a saúde, eles têm diferentes formas. Uma das principais é causando a intoxicação agudas e doenças crônicas aos trabalhadores do campo, aos consumidores dos alimentos e outros, né? Esses produtos criados pelo homem foi visando o quê? Visando o aumento dos seus lucros, a sua produtividade
e reduzir o trabalho. Então, tipo, reduzir o gasto e aumentar os seus lucros. Esses produtos, além de tipo, causar essas coisas na saúde das pessoas, ele também é difícil de se decompor no meio da natureza, né, no ambiente, causando, assim, danos de degradação de recursos naturais, não renováveis, o desequilíbrio, a destruição da fauna e também da flora. Aí fica um questionamento, né, vamos dizer assim, o uso do agrotóxico seria uma solução bioética para a alimentação adequada? No meu ponto de vista, não, porque, como já dito, né, o uso desses produtos não contribui em nada com a qualidade nos alimentos. E, muito pelo contrário, há comprovações científicas de inúmeros males agudos e crônicos que esses agrotóxicos trazem à saúde. Outro fato também, sim, por fim, já para finalizar, é que, levando-se em conta a relação dessa desigualdade entre as pessoas que defendem esse modelo de agricultura saudável, integrado à natureza, comparado com os grandes promotores do agronegócio, seria fundamental a existência de espaços institucionais para o controle social e a participação, mais participações da sociedade na formulação, no monitoramento, na avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e também nutricional. É isso que eu queria falar, e passo a palavra para o próximo agora. Bom dia, dá para me ouvir, né? Então, falar sobre a questão da segurança alimentar, a gente tem que entender, sempre que a gente vê essa figura do transgênico, que a gente fala de uma alimentação em massa, né? Como a Lourdes falou, ela trouxe muitos pontos do que eu ia dizer a respeito da lei da biossegurança, né? É importante dizer que tanto no âmbito nacional quanto no internacional, né? Internacional nós temos aí a própria FAO, que é um órgão da ONU, temos a OMS também, que se dedica muito nessa questão de preocupar-se, né, com a questão alimentar. Dentro do âmbito nacional, nós temos aí o Ministério da Saúde, temos o MAPA, que traz alguns princípios referentes a isso, né? Temos também o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, são órgãos que se preocupam realmente com o consumidor, que é a fase final de toda a produção, né? Todo o estágio do transgênico. Né? A gente sabe aí que ele foi criada essa lei em 1995 e trouxe inúmeros pontos, né, que se referem à segurança e aos mecanismos de controle, né, de produção do cultivo e do consumo dos transgênicos. Ou seja, existem aqueles que se preocupam, né, dentro de outras áreas, como, por exemplo, nutrição ou a própria medicina em si, eles trazem inúmeras preocupações, inúmeras discussões referentes aos alimentos transgênicos, só que é importante dizer que, no que tange à segurança, a liberação desses alimentos, eles só são permitidos a partir de diversos estudos, né, estudos muito aprofundados que se referem, que buscam eliminar qualquer tipo de problema que seja prejudicial à saúde da pessoa, né? Então, assim, hoje a gente vive em uma era do supermercado transgênico, onde a gente vai no mercado, não é difícil de encontrar um produto transgênico ou algum que seja derivado do transgênico, né? Ocorre a aprovação, né, somente depois de diversos estudos. O ITC CTN Bio, foi mal aí, ele é responsável, é um órgão que possui diversas pessoas capacitadas, né, em diversas áreas, em diversas questões, que são responsáveis por garantir a segurança alimentar do alimento transgênico,
né? Então, assim, não tem que se preocupar nessa questão, porque, assim, até estudos comprovam que a carga nutricional ou a composição de um alimento convencional e de um alimento transgênico é praticamente o mesmo, né? Ele não tem diferenças. E o que tem é isso, né? Não tem que se, nessa questão, não tem a preocupação da parte do consumidor, porque existem normas que garantem essa segurança, né? A Lourdes deixou bem explicado aí no começo, então, para correr também um pouco com o nosso tempo, eu passo para o próximo já. Bom dia a todos. Eu sou um pouco ausente aqui, né, professor, devido ao meu trabalho. Então, às vezes, eu não consigo estar presente no momento que todos estão online. Mas, enfim, referente ao tema do nosso trabalho, ao tema proposto, nós temos, nós não, a sociedade em geral, tem que estar atento a certos tipos de pesquisa. Eu sou muito crítico nessa área dos agrotóxicos. Eu sou uma pessoa do campo, vivi no campo, vamos dizer assim, e eu conheço a parte prática, não essa questão de sentar aqui e apenas todo mundo fazer críticas ao respeito ao agronegócio. Mas vamos lá. Por exemplo, num passado não muito distante, o ovo, por exemplo, ele era o demônio, ele era o vilão. Você ia no médico, no nutricionista, falava assim, não come, faz mal. Aí tinha uma pesquisa bonitinha lá de uma indústria que falava que o Toddy era o óleo de cozinha, o óleo industrial. Então, essas pesquisas, elas têm que ser muito bem avaliadas. Essa pesquisa está defendendo o interesse de quem? Realmente é o da bioética, é o da indústria, ou é alguém que é contra a indústria, né? Porque, assim, você tem um fungo lá no seu dedão do pé, você passa o quê? Remédio. Lá no campo a gente passa agrotóxico. Não é um fungicida, é um agrotóxico. Então, esse nome agrotóxico, ele ficou um nome, vamos dizer assim, muito invasivo. Tudo é veneno. E, na realidade, nem sempre é essa a realidade. Deve ter controle? Deve, porque, assim, muitas vezes quem está aplicando lá, ele não está muito preocupado com a saúde de quem está consumindo, se é animal ou humano. Mas é questão visando lucro. Mas também a gente tem que ser criterioso nessa posição. Não de simplesmente tudo é agrotóxico. Tudo faz mal. Faz mal, faz bem, né? E, assim, eu fui produtor de melancia. Eu plantei melancia por um bom tempo. Inclusive, caí em desgraça por questões de perder minha plantação de melancia. Onde que eu pequei? No agrotóxico, no meu fungicida. Eu perdi praticamente 10 alqueires de melancia por não ter aplicado um fungicida. Com isso, eu fiquei com a dívida de quase 60 mil reais, porque o custo de produção não é barato. Não é barato. E isso eu carrego vamos dizer assim, essa dor até hoje. Mas, enfim, voltando pro trabalho aqui, eu vou fazer umas explanações sobre o tema e fazer a conclusão sobre os produtos transgênicos, né, com abordagem bioética. Primeiramente, é fundamental destacar que a bioética é uma disciplina que ela visa a junção e unificação da ética com tudo que concerne a vida. E conclui-se tal afirmação quando se separa a palavra bioética. A palavra bio está ligada a tudo que se remete à vida, e a palavra ética está relacionada aos valores e princípios que orientam a sociedade. Observa-se que há códigos de condutas éticas para as duas, né? Para a bio, que é a vida, e a ética. Nesse diapasão, observa-se que é fundamental a aplicação de valores e princípios em todos os campos de atuação, trazendo isso para o nosso tema proposto,
e compreendendo os seguintes fatores. Em virtude do reduzido conhecimento científico a respeito dos riscos, torna-se indispensável que a liberação de plantas transgênicas para o plantio e consumo em larga escala seja precedida de uma análise criteriosa de risco à saúde humana e do efeito desses produtos e serviços ao meio ambiente, respaldados em estudos científicos, conforme prevê a legislação vigente. Assim, normas adequadas de biossegurança, licenciamento ambiental e mecanismos e instrumentos de monitoramento e rastreabilidade são necessários para assegurar que não haverá danos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Também são imprescindíveis estudos de impactos socioeconômicos e culturais, daí a relevância da análise da oportunidade de conveniência que uma nação deve fazer antes da adoção de qualquer produto ou serviço decorrente da transgenia. A legislação brasileira também ela é protetiva quanto aos direitos dos consumidores, para que seja cumprido o direito do consumidor, assegurando a todos o acesso à informação. A rotulagem dos transgênicos se faz importante para que o indivíduo possa exercer seu direito de escolha sobre esses produtos, podendo optar ou não por aquisição daquele produto. Quanto à segurança alimentar, a ciência não provou ainda nenhum mal letal ou riscos à vida relacionados ao seu consumo. Porém, existem situações que requerem orientações jurídicas específicas ou pesquisas direcionadas, como no caso do aparecimento de supostos danos ao meio ambiente e à vida. A legislação específica está em vigor e são aplicadas as penalidades contidas nesta lei, do âmbito civil, penal e administrativo. Dada a importância dos alimentos para a população que os consome, as políticas relativas às culturas geneticamente modificadas devem sempre se basear em opiniões isentas de ideologias, advindas de um debate aberto e transparente com diversos segmentos da sociedade. Opiniões essas que devem ser fundamentadas em consistentes pesquisas laboratoriais a fim de minimizar os juízos de valor e a subjetividade das discussões. Portanto, é necessário que as organizações públicas, como também toda a sociedade, desenvolvam campanhas educacionais para informar a população do que sejam os transgênicos, suas vantagens e suas desvantagens, para que, ao escolher entre o consumo de um produto transgênico e um convencional, a população possa fazer de uma maneira consciente. Obrigado. Obrigado ao grupo pela exposição. Todos abordaram a temática de uma forma muito didática e surpreendente, né? Eu tive uma orientanda no semestre passado que fez a monografia dela de conclusão de curso sobre esse tema aplicado à Feira Municipal de Cáceres. Então, ela ouviu as pessoas, ela fez uma análise fenomenológica do uso de agrotóxicos em hortaliças da Feira Municipal de Cáceres e fez toda a descrição de como é, de onde provém, como se dá o uso desses agrotóxicos, e vocês trouxeram pontos muito importantes. A relação de tudo isso com a antropologia, automaticamente, com a sociologia, né, trazendo para a parte teórica e para a nossa parte prática, o nosso consumo em si, né? Então, parabéns ao grupo, muito obrigado a todos pela exposição. Passaremos, então, à apresentação do segundo grupo, né, que é o oitavo. Podem ficar à vontade. Bom dia a todos. Bom dia ao meu orientador. Professor? Bom dia, orientando, que está meio atrasado, né? Bom dia, gente. Bom, meu nome é Rodrigo, sou representante aí do Grupo 8, composto pela Maria, pelo
pelo Marlon e pelo Paulo, tá? A gente vai tratar sobre o tema da vacinação e o aparecimento de doenças, né? Automaticamente, se existe correlações aí, e a erradicar na obrigatoriedade da vida. Bom, como eu disse, a vacinação e o aparecimento de doenças são correlacionados. A partir do momento que aparece uma doença, pode aparecer uma vacina, conforme o contexto histórico que eu vou tratar aqui. Então, quando o objetivo é cuidar da saúde, é importante compreender a importância da vacinação. Afinal, ela é um dos maiores progressos aí da medicina nos dias atuais e diante de tempos anteriores. Graças à imunização de milhões de pessoas que são protegidas em todo o redor do mundo contra diversas doenças que a gente conhece, doenças que a gente nem faz ideia que existe, e dentre outras situações. Para reforçar a importância da vacina em todo o mundo, principalmente no Brasil, o Brasil ele comemora no dia 9 de junho o Dia Nacional da Imunização. Como eu disse, a vacina, de certo modo, ela é uma imunização da pessoa, do indivíduo. Devido aos estudos e à persistência de vários cientistas que dedicaram ali a vida, todo o seu tempo a desenvolver diversos fatores e diversos projetos para criarem uma solução que persistia em imunizar uma sociedade. Então, por exemplo, a varíola ela foi o carro-chefe ali da vacinação. Ela que trouxe o termo vacina, ela que foi a primeira doença erradicada, ela que foi onde foi criada a vacina, pelo fato do surto ali no século XVIII, né? Dentre outras também, que em quase todo o planeta diminuiu a incidência de várias outras doenças, tais como cachumba, gripe, poliomielite, rubéola, sarampo, tétano, dentre outras aqui que, se eu falar, não paro de citar. Mas, de certa forma, eu vou tratar de um contexto histórico, né, para os meus colegas passarem o contexto mais afinco. Como que surgiram as vacinas? As vacinas elas foram criadas simplesmente diante da necessidade de reduzir o número de óbitos causados por doenças contagiosas. Simples e sucinto. O início do combate remeteu-se lá na China, quando os médicos eles simplesmente injetavam crostas de pele de pessoas infectadas em indivíduos saudáveis para que manifestassem a doença de forma branda. Então, digamos que eles supunhavam-se que os sobreviventes, obviamente, acontecia óbito. Então, os sobreviventes não adoeceriam novamente. Então, ali, só que isso não foi nadamente comprovado cientificamente, nada como um projeto de pesquisa. Então, a história da vacina, ela surgiu um pouquinho depois, ali no século XVIII, com o médico inglês Edward Jenner, que utilizou a vacina para prevenir a contaminação da varíola em si, na época que foi um surto mundial, né, como todos já conhecem, uma doença viral extremamente grave, que causava febre, dores de cabeça, dor no corpo, lesões e, consequentemente, a morte, né. Então, como eu disse, a varíola ela foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio de uma vacina. Então, esse método ali já está trazido pelos chineses e foi muito importante para pesquisas, principalmente do médico inglês Edward Jenner, que foi o carro forte, apontado como a primeira pesquisa científica da área de descoberta da vacina. Então, o que ele fez? Ele simplesmente inoculou o líquido presente na lesão de uma vaca ordenhadeira, infectada na época pela varíola bovina, e um menino de 8 anos, que manifestou ali uma pequena infecção e posteriormente foi curando aos poucos dias depois. Então, posterior a alguns meses, ele inoculou um pus de varíola humana no mesmo menino, que ali nada desenvolveu. Então, ali ele resolveu comprovar a sua descoberta científica. Em 1798, divulgou a sua descoberta. E, obviamente, como todas e qualquer descoberta, foi muito resistente pela sociedade mundial. Mas com pouco ali foi reconhecido no seu país, posteriormente reconhecida e se alastrou pelo mundo. Uma coisa bem interessante aqui, que eu queria trazer, que, obviamente, o termo vacina vem do latim e significa de vaca. Nem não significa de imunização, de cura, ou de seringa, alguma coisa do tipo que algumas pessoas podem tratar, mas significa o termo de vaca pelo fato da sua origem, né? Criada ali pela lesão de uma vaca ordenhadeira.
Bom, e no Brasil, como que se dá essa imunização no contexto histórico? No Brasil, a vacina ela chegou em 1804, devido, que nem eu disse, ao surto da varíola, que era mundial. Todo mundo sofria com diversas mortes devido ao surto. Mas, entretanto, a partir dessa chegada, houve a vacinação, houve a imunização. Mas, a partir de 1830, houve uma resistência à imunização, houve um declínio na imunização do Brasil, por diversas controvérsias que a população ela trazia, a legitimidade da vacina. Porque, além de curar, a vacina tem os seus pós e seus contras, né? E isso já veio de lá, da Europa, com essa realidade. Então, no entanto, a relutância ela persistia, então foi criado, na época, em torno de 1830 a 1904, foi criado um decreto imperial que era obrigatório a imunização de toda a sociedade. Mas, no entanto, como eu disse, persistia essa ilegitimidade da vacina. Em 1904, foi lançado um decreto bastante rígido sobre a obrigatoriedade da imunização, com risco de multa, de demissões, dentre outras situações. E aí que gerou, no contexto histórico, a tão conhecida como Revolta da Vacina, em 1904, no Rio de Janeiro, que caiu por terra o decreto que obrigava a toda a sociedade a vacinação. Ali, quase 8 décadas depois, já pulando um bom período, com o advento do Ministério da Saúde, com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e com o Programa Nacional de Imunização, que foi criado ali em torno de 1972, 1970, essa realidade mudou. Porque a partir do momento que eu instituo a obrigação para uma pessoa, vai sempre haver controvérsia. A partir do momento que eu ensino, tudo vai se melhorar. A partir do momento que eu venho com estudos, comprovo, mostro para a sociedade, tudo vai mudar, a realidade muda. E com a conscientização sobre a importância da vacina, muitas das doenças foram controladas nesse meio tempo. Muitas doenças foram até exterminadas diante disso. Entretanto, informações falsas vêm sendo compartilhadas a alguns meios de comunicação. Tem ressurgido aquele movimento anti-vacina, né? Que não tão somente vem criada pelo Covid-19, mas também há cerca de uma década ela vem tomando força no meio social, com pessoas, com alguns grupos que desde filhos já não vacinam, né? Pelo fato do movimento anti-vacina. Isso tem causado o aparecimento até mesmo de doenças que já foram erradicadas em determinadas regiões do nosso planeta. Então, atualmente, no que tange a questão de obrigação, a gente pode tratar no nosso ordenamento jurídico a obrigatoriedade da vacinação. A gente pode lembrar ali do parágrafo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz a obrigatoriedade da vacinação das crianças no casos recomendados pela autoridade sanitarista. Só isso a gente pode tratar de obrigatoriedade. No campo da bioética, a gente salienta ali, obviamente, a Declaração Universal sobre a Bioética e os Direitos Humanos. No seu rol ali de princípios, e traz a responsabilidade social e saúde, componente de extrema relevância na nossa discussão em comento, uma vez que o ato de vacinar, para além dessa discussão tratada aqui, trata-se também de um ato de responsabilidade coletiva. Então, há de se falar nisso, de obrigatoriedade, justamente por tratar de um ato coletivo, de um ato de responsabilidade não individual, mas coletivo. Isso tratado no rol dos princípios da responsabilidade de saúde, na Declaração Universal de Direitos Bioética e Direitos Humanos. Então, esse tema aqui é muito amplo, a gente trata de diversas controvérsias, dentre outras situações que eu vou tratar, que meus colegas vão tratar agora aí, e manda bala aí, Maria. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, meu orientador, professor Jefferson. Tem vários orientandos aí, professor. É um prazer encontrar com saúde todos vocês.
Obrigado. Então, vamos lá, né? Como o Rodrigo já iniciou nossa apresentação, eu vou falar para vocês a questão da revolta da vacina, né? Que aconteceu em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Essa revolta aconteceu justamente por essa questão que o Rodrigo colocou, né? Porque não havia uma informação na época, né, pessoas que pudessem orientar a população, né, sobre o uso dessa vacina, a eficácia dessa vacina. E o que acontecia na época? O então presidente Pereira Passos, que era o nosso presidente da República, ele nomeou um prefeito para a cidade do Rio de Janeiro, pois o Rio de Janeiro ele se encontrava com uma situação sanitária muito precária. Então, havia ratos pelas ruas, lixo, e ele pediu para que o novo prefeito da cidade do Rio de Janeiro reestruturasse a cidade. E como que foi feita essa reestruturação? O atual prefeito, ele não usou de uma forma pacífica para que fosse feita essa reestruturação da cidade, né? Ele começou a demolir casas, né, de formas arbitrárias. As pessoas saíam para trabalhar, voltava, já estava lá, né, informando que ele foi despejado da sua casa. Então, muitas vezes, as pessoas saíam de manhã, tinham uma moradia, a hora que voltava já não tinha mais. E aí, o que acontece? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro nomeou Oswaldo Cruz, né, como diretor de saúde, que hoje é o nosso ministro da Saúde, no caso, para combater as epidemias da época, porque na época existiam 3, que era a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, que estava matando muitas pessoas, vitimando muitas pessoas na época. E Oswaldo Cruz, né, que hoje também é homenageado no nosso Brasil, que tem um laboratório que recebe esse nome, montou uma estrutura para que as pessoas fizessem a limpeza, vamos dizer assim, da cidade, e montou grupos, né, para combater o mosquito, que causava a febre amarela, a peste bubônica, que era causada pelos ratos, né? Porém, a varíola, ela não somente poderia ser combatida através da vacina, porque ela é provocada por um vírus. E o que acontece? Oswaldo Cruz montou a sua equipe, porém, a equipe, quando ia fazer a limpeza, vamos dizer assim, das casas, eles não entravam de forma pacífica, né? Chegavam de forma arbitrária, faziam a limpeza, detetizavam o que tinha que detetizar. Se não houvesse a higienização daquele local, eles mandavam demolir na época. E isso fez com que a população da época se virasse contra o governo, porque eles não concordavam com aquela maneira que eles estavam sendo tratados. E muitas dessas pessoas que tiveram suas casas demolidas tiveram que ir para o morro, e aí foram criando-se as favelas dentro do Rio de Janeiro. Me perdoe aí só um pouquinho. E aí, quando iniciou a vacinação da varíola, na época, foram feitas de uma forma também, né? Criaram uma lei, que eu vou falar para você, uma lei que obrigava as pessoas a vacinar. A Lei 1261, de 31 de outubro de 1904. E ela traz o seguinte: torna obrigatória em toda a República a vacinação e a revacinação contra a varíola. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, faça saber o Congresso Nacional, decretou e sanciona a lei. A vacinação e a revacinação contra a varíola são obrigatórias em toda a República. E isso causou mais descontentamento ainda na população. Né? As pessoas eram vacinadas de forma arbitrária. E muitas vezes, na época, como as vestimentas era cobrir todo o corpo, eles acreditavam, principalmente as mulheres, os homens acreditavam, e os seus esposos acreditavam que as mulheres poderiam ser desonradas ao mostrar o braço, né, para tomar a vacina.
Então, e isso começou um confronto, né, entre o governo e a população, né, que houve grupos anti-vacina que se revoltaram contra o governo. Houve o conflito, né, o estado do Rio de Janeiro foi decretado estado de sítio, onde até os militares tentaram um golpe militar na época contra o presidente da República, mas esse golpe foi em vão, né? Não houve sucesso na efetivação desse golpe. E aí, trazendo para o nosso dia atual, para a nossa atualidade. Hoje eu estou com a minha camiseta, ó, vacina sim. Hoje a gente defende a vacinação, gente. Vamos lá, vamos se imunizar. Partindo atualmente para o nosso cenário, houve uma discussão no dia 16 de março, né, das duas grandes cientistas brasileiras, que traz a seguinte temática: a velha e a nova revolta da vacina, né, que foi organizada pela Ampox Pública e o jornal Nexo, onde participaram Natália Patersnack e Simone Croft. Né? A Natália, ela é diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, né, uma grande cientista brasileira, que a gente sente aí muito orgulho, né, também. E ela vem falando que provavelmente hoje nós nos vemos o contrário, né? Em 1904, nós tivemos a revolta da vacina, né, por não ser vacinado, e hoje a gente caminha para uma revolta pela vacina. Hoje a sociedade brasileira, ela quer ser vacinada, né? E ela vem trazendo também a questão de como o governo não se preparou, né? Ela fala de um negativismo que o governo negou a todo tempo que essa pandemia, que o coronavírus pudesse chegar no nosso país. E nada foi feito, né? Então, assim, a varíola, são mais ou menos uns 6 anos que houve a proliferação dessa doença no nosso país. E, assim, de lá para cá, ela diz que os governantes nada aprenderam, né? Não souberam traçar estratégia que pudessem diminuir o número de mortes, né, com a coronavírus. Hoje nós vivemos uma segunda onda, né, do coronavírus, ainda mais letal, né? Várias pessoas morreram. E o que o governo fez? Né? O governo negou, né, principalmente as vacinas, né? Ele mesmo, o nosso, não defendendo partido nenhum, não sou a favor nem contra, eu acho assim que, partindo do bem-estar da população, da sociedade, a gente tem que deixar de lado algumas coisas mesmo, para que a gente para um bem comum. E o que acontece? O nosso, né, governador, o nosso presidente, a todo tempo ele negou. Tanto é que vocês podem observar que no primeiro discurso que ele fez, ele disse que era uma gripezinha, né? Que quem tem seu porte atlético não ia sentir nada. E aí, o que acontece? Plantou-se na cabeça da sociedade de que ninguém vai morrer por isso, né? E hoje, o que nós vemos é totalmente ao contrário. O secretário de saúde da época, o ministro da saúde da época, Mandetta, tentou de todas as formas, né, não deixar chegar ao ponto que chegou. Mas, infelizmente, ele foi atacado de todas as formas. Segundo o nosso presidente, ele não estava agindo de acordo com a necessidade, né? Porque ele estava além do que precisava. Não havia tanta necessidade de quarentena, das pessoas ficarem em casa, de parar de trabalhar. E hoje nós vemos que realmente ele estava errado, né? E aí, o que acontece? Antes havia uma resistência, como o Rodrigo falou, o significado da vacina, que ela vem da vaca. As pessoas tinham medo, criavam-se mitos na cabeça das pessoas que as pessoas tomassem e ia ficar com cara de boi, né? Então, porque ela veio da vacina, vão inserir um líquido da vaca, né, na população, a população automaticamente vai ficar com cara de boi.
E para nossa atualidade, né, trouxeram que nós iríamos virar jacaré, né, que a população ia virar jacaré, né? Então, assim, e o que acontece? Eu vejo da seguinte forma: quem são as pessoas que necessitam, né, de informação? São as pessoas que não têm uma instrução, que não têm uma orientação, né? E essa é a grande população, né, do nosso Brasil. São as pessoas de baixa renda, os que estão à margem da sociedade. É eles que necessitam de informações, né, que realmente faz necessário vacinar, porque a vacina é essencial, combate doença, porque é igual o Rodrigo falou, nós tivemos 2 vacinas erradicadas no nosso Brasil, que foi a varíola e a paralisia infantil, né, em decorrência das vacinas. E assim, nós temos pesquisadores, cientistas excelentes no nosso país, e que faz necessário respeitar todo esse estudo, né, e trazer para a população informação mesmo, né? O que nós vemos hoje no combate ao coronavírus é uma total negativismo do governo. Vocês podem observar, quem faz as propagandas de vacina, sim, né, são as instituições como a Unicef, União dos Estudantes. Tivemos agora há pouco um abaixo-assinado da União dos Estudantes aqui de Mato Grosso, que ele vem trazendo o seguinte texto, né, que se não tiver 100 vacinas, sala vazia, né? Qual o interesse do governo de não vacinar, né, as pessoas que fazem parte da educação? Hoje, né, nós vemos colocar como a segurança como primeiro que o pessoal da educação. A quem esse discurso está sendo servido, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança e pesar a quem esses discursos que o governo está fazendo está servindo, né? E deixar de lado a questão da política, porque eu vejo assim que a questão da política ela está muito inserida no nosso governo, no caso da nossa presidência, de que se eu não me alio a esse partido, eu não posso, né, não posso divulgar uma propaganda que vai beneficiar a população. Então, a gente tem que pensar isso. A quem essa sociedade, a quem esse discurso do nosso presidente está sendo servido? E hoje nós vemos, né, a necessidade dessa vacina, né? Todos nós queremos ser vacinados, né? Porque assim a gente não vê a hora eu acredito que eu não volto mais para a sala de aula, né? Mas, assim, muitas pessoas necessitam, né? Eu tenho filha também, e é uma luta. E a gente necessita muito que as vacinas cheguem, que a população brasileira seja vacinada, porque a vacina salva, sim. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, né, levar também para as pessoas que não têm aquele conhecimento que nós temos, né, de academia, de vivência mesmo da nossa vida, né. E o saldo dessa revolta da vacina, foram 900 prisões, tiveram pessoas presas, 30 mortes, 110 feridos e 461 deportação, que as pessoas foram deportadas para o estado do Acre. Depois dessa revolta, o governo voltou, né, repensou e tirou a obrigatoriedade da vacina. Hoje a vacina ela é voluntária, né? Tanto é que o professor já colocou em algumas aulas que os testes das vacinas as pessoas devem aceitar, né? Tem que dizer se aceita ou não, né? Justamente porque houve há um certo excesso, né? Porque, como o professor mesmo já disse, a ciência ela precisa ter uma limitação, porque senão ela comete sim excessos e pode ir contra, em vez de sanar um problema, ela pode criar outro problema também. Deixa eu ver o que eu tenho. Também temos a CNN, né? Na segunda-feira,
apresentou a seguinte reportagem, como vocês podem ver. A Câmara aprova texto base de vendas de vacinas a empresas, né? O projeto recebeu 317 votos favoráveis a 120 ao texto base do projeto que permite a compra de vacina contra o Covid-19 por empresas que queiram vacinar seus funcionários, né? E esse texto traz o seguinte: a empresa que comprar, né, determinado número de vacinas deverá devolver para o SUS a mesma quantia. Então, hoje nós vemos o interesse das empresas, né, em adquirir as vacinas, imunizar seus funcionários, o que nós não víamos na época de 1904, na revolta da vacina. Então, hoje, a gente vê, assim, como a Natália disse, hoje nós vemos uma nova revolta, mas a revolta pela vacina. Então, nós queremos ser vacinados, nós queremos ser imunizados, né? E, assim, não só nós, como toda a população brasileira. E a gente espera, né, que esperamos de nós, né, que parte essa orientação, a informação, as pessoas que necessitam. Vamos lá, pessoal, vacina sim. Eu espero que eu tenha contribuído para o seminário do nosso professor aí. Próximo, Marlon. Pode desligar a câmera já, Maria. Bom dia, gente. Meu nome é Marlon Fernandes, sou estudante de Direito, vou apresentar agora sobre o que é a vacina e, graças a Deus, estou com a vacina em dia. A vacina, ela é dividida em vários tipos diferentes. E agora, principalmente, durante a pandemia do coronavírus, surgiu um novo tipo de vacina, mas que não é tão novo assim, na verdade estava em desenvolvimento já há bastante tempo, mas nunca tinha sido usado, que é a vacina de RNA, que é uma vacina experimental, mas que felizmente demonstrou bons resultados, principalmente aqui no Brasil, que é um dos lugares que foi feito os testes de confiabilidade da vacina. Essa vacina de RNA, especificamente, ela é feita tirando um pedaço do RNA do vírus e injetando isso diretamente na pessoa de forma enfraquecida. É semelhante à forma que normalmente é feito de você pegar o vírus enfraquecido e colocar dentro da pessoa, enfraquecido ou já morto, para os seus anticorpos aprenderem a lidar com aquele corpo, ou fazendo isso com o RNA especificamente, o nosso corpo aprende a lidar com os coronavírus, que são os vírus que possuem coroa. Ainda bem que é Deus comando. Você já pensou se fosse eu? Não, já era preso, certeza. Alguém tá com o microfone ligado. Então, continuando. Esses vírus de coroa, eles possuem pseudos espinhos na sua composição, que eles aderem no corpo das células saudáveis e desses espinhos eles expelem o seu RNA para se desenvolver dentro da célula saudável e, com isso, se reproduzir. Aí eles se reproduzem até a ponto de que aquela célula saudável morra e libere no organismo dezenas e centenas de milhares de outros vírus. E dentro nesse período é que ele se desenvolve e pode sofrer mutações. Tanto que aqui no Brasil é um dos lugares do mundo em que mais ocorreram as mutações do coronavírus, por conta que aqui teve um lugar específico chamado Manaus, em que o surto foi realmente muito, muito grande, e ocorreram muitos casos de pessoas que eram infectadas com vírus, se curavam e eram infectadas novamente com vírus, e essas pessoas, elas desenvolviam o mecanismo de memória do organismo, e o organismo começava a atacar aquele vírus. E os vírus dentro dessas pessoas começaram a reagir à forma que ele estava sendo atacado, e ocorreram mutações. Por isso que aqui no Brasil tem 3, especificamente, que estão sendo... estão criando medo na população mundial, a ponto de que alguns países já planejam e outros já tomaram a decisão de cortar relações de turismo com o Brasil.
principalmente porque esses tipos virais, eles se demonstraram resistentes não só à vacina, como também aos medicamentos que estavam sendo utilizados para combater. Porque, apesar de existir medicamento que combate os sintomas causados pelos vírus, infelizmente ainda não existe uma forma de tratar vírus. Não existe uma forma incisiva e completamente eficaz de se curar um vírus. Então, outro aspecto também em relação à vacina, que as pessoas, principalmente no Facebook, você vê bastante disso, as pessoas dizendo, eu vou tomar a vacina e, nossa, ninguém me segura, vou passar dias no bar, vou sair para festas, vou estar só na outra semana, vou tirar todo o atraso da quarentena. Só que uma das recomendações que tem, mesmo depois de ser aplicada a vacina, é que você continue com o período de quarentena, porque a vacina não te impede de pegar o vírus, mas te impede principalmente de morrer, né? Impede do vírus escalar de forma descontrolada no seu organismo e trazer os sintomas mais graves, que agora vai liberar bastante das UTIs, vai liberar principalmente o sistema funerário, né? Porque até o sistema funerário entrou em colapso. E a partir do momento que tiver pelo menos 70% da população brasileira vacinada, é que se recomenda que comece a flexibilizar a quarentena, comece a liberar para as pessoas poderem sair de casa, poderem ir normalmente para o trabalho, no comércio, etc. E aqui no Brasil, depois de chegar a 3% da população vacinada, já começou a acontecer as pressões, principalmente para os governos estaduais liberarem do lockdown e da quarentena. Aqui em Cáceres mesmo teve um movimento que ganhou bastante força dos comerciantes querendo que os comércios fossem reabertos, mesmo que aqui em Cáceres estivesse com 109% das UTIs, da capacidade das UTIs. E aí pode até perguntar, mas como que fica com acima da capacidade total? Porque os leitos de UTI, obviamente, são limitados. E a partir do momento em que tinha uma pessoa naquele leito, tinha outras 3, 4, até 5 pessoas esperando aquele leito específico. E por isso que conta acima do limite máximo da possibilidade da UTI. A minha parte era para falar especificamente sobre o que é a vacina, e eu separei 2 links aqui, para que vocês vejam de uma forma dinâmica mesmo, sobre o que é a vacina, como ela é produzida e seus efeitos no corpo, principalmente falando sobre a vacina de RNA. Esses 2 links aí têm fontes respeitáveis, foram vistos por cientistas do mundo inteiro, inclusive um que é do Coisa de Nerd. Quem fala sobre ele é uma cientista renomada mundialmente, que faz parte da Organização Mundial da Saúde e que se disponibilizou a fazer alguns comentários e esclarecer algumas dúvidas em relação à vacina. Quem tiver um tempo ou tiver curiosidade, eu recomendo bastante assistir esses 2 vídeos. Eles são curtos, são vídeos de 12 minutos, e eu honestamente recomendo. E agora eu deixo para o meu colega fazer a finalização do nosso grupo. Espero que não tenha sido muito longo e desejo uma boa vacina a todos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Felipe. Vamos lá. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Então, beleza. Bom, pessoal, eu vim falar aqui para vocês aqui um pouco sobre a importância da vacinação, né? Vamos lá. As vacinas, como os outros colegas já falaram,
são substâncias aí que vão ter como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas para a gente nos proteger a partir de determinada doença. Isso, assim, são feitos assim por formas inativadas do antígeno, que é essa propriedade que vai estimular o nosso sistema imunológico. Nada mais é do que a gente está criando esses anticorpos aí para que a gente, causador da doença, né, que causa a nossa deficiência, né, imunológica, acaba ficando nosso corpo mais forte. Vamos lá, então como que a vacina atua no nosso corpo? Quando vacinamos, ela apresenta esse antígeno, que é desconhecido, e ela passa a produzir anticorpos contra ele. No início, a produção de anticorpos é relativamente lenta, porém, conforme o tempo vai passando, essa produção de células ela vai sendo aumentada. Beleza? Por que a vacinação é importante? Como também a Maria falou, mas ela é redução dos números de casos, ela consegue ter essa redução do número de casos infecciosos em toda a comunidade. Por quê? Porque assim a gente tem a questão que a transmissão vai ser diminuída. É aquela famosa, se vocês olharem no site, a gente está agora vivendo essa questão da pandemia, mas a questão sobre a média móvel, né? Que, quando aquela média móvel está de 1 para cima, 1,2, por exemplo, que a cada 100 pessoas ela tem a chance de transmissão de 1 pessoa, 0,2, né? 1,5, assim, mais ou menos. Quais são as outras importâncias da vacinação? Ela diminui o número de hospitalização, ou seja, mesmo que a doença acabe te atingindo, você pode ficar de uma maneira mais leve, ou não tê-la, entendeu? Então, por isso é importante. Ela vai te reduzir, assim, nessa mesma proporção, o seu gasto com medicamento, e redução, né, que é o principal da mortalidade, né, e possivelmente a erradicação de doenças. Vamos lá. Alguma pergunta que o pessoal tem, se as vacinas realmente elas podem erradicar as doenças. Bom, quando a gente está vacinando a população, a gente diminui a incidência de determinada doença. E à medida que toda a população vai sendo vacinada e os índices até caindo, quando nenhum caso seja mais registrado, então assim a população está protegida. Apesar de parecer às vezes muito longe para a gente isso, mas a gente já conseguimos ter a erradicação aqui no Brasil, principalmente na questão da poliomielite e da varíola, graças à utilização das vacinas. Se eu não me engano, parece que estava voltando o sarampo também tinha sido erradicado, mas porém a gente estava voltando com o sarampo aqui, por causa da questão da falta de vacinação. Então, assim, a gente vê que assim, é primordial a gente estar tendo fazendo desde o acompanhamento do nascimento de uma criança, né, ter tomando as vacinações certas que vão erradicar, vai ter com doenças futuras, né, prevenir de doenças futuras e etc. Vamos lá. Aí que é mais a importância também da vacinação? É que a vacinação, você não vai colocar a própria saúde em risco, né? A gente teve vários chamados fake news, assim, vamos colocando agora nessa pandemia onde está mais em alta a questão de vacinação e de doenças, né, transmissíveis e tudo mais. O pessoal tinha aquelas fake news, assim, de virar jacaré e etc, né, algumas situações aí que o pessoal estava colocando. Só que a vacinação, é feito um estudo bem detalhado, e a gente percebeu isso, se vocês estarem acompanhando os jornais, tanto a aprovação de uma vacinação, como a própria aprovação nela pelos órgãos reguladores. Por exemplo, existe no mundo hoje vários órgãos reguladores que estão verificando sobre aquela vacina tem, que pode ter, né? Assim como qualquer outro medicamento que você compra na farmácia. Porém, o que a gente verifica? Tomar mais vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações que podem levar até a morte.
Enfim, as vacinas hoje em dia elas são seguras e eficazes, é bom a gente sempre reforçar isso. Hoje no Brasil, essa questão de verificar a sua eficácia, a sua segurança, cabe à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As vacinas, elas são feitas, algumas vacinas são feitas para determinadas idades, para cada fase, né, do seu filho, então você tem que ficar atento, é importante você ficar atento em qual você deve tomar. O Ministério da Saúde, hoje, ele tem um calendário específico com a vacinação para recém-nascidos e crianças, como pré-adolescentes e adolescentes, adultos, idosos e gestantes, ou seja, é bem complexo sobre isso. Enfim, hoje vamos falar um pouco aqui da questão das vacinas que a gente está a nível Brasil com o Covid. Bom, muito se perguntou, muito se falou se a vacinação ela é ou não obrigatória aqui no Brasil. O que a gente pode ver? A vacinação, por mais que ela seja, o Estado, a União, pode estabelecer medidas pela obrigatoriedade dela, para que seja feita, as pessoas sejam vacinadas, ela não pode determinar uma vacinação forçada. A pessoa não pode ser vacinada de maneira forçada, né? Se ela não quiser ser vacinada, ela não precise, entendeu? E nada mais é do que isso, eu vejo, isso foi agora dia 17/2/2020 que teve esse veredito, que é onde foi o ministro Ricardo Lewandowski que proferiu na sessão do dia 16, que foi anterior, exatamente sobre isso, que essa vacinação forçada da população é inconstitucional, mesmo que os governos aprovem medidas para determinar indiretamente a vacinação compulsória, mas a gente não pode ser obrigado, né? Nada mais é que isso, eu vejo, apesar de ser a favor da vacinação, eu acredito que ainda existe e deve prevalecer sempre a questão do livre-arbítrio, né? A sua liberdade de expressão, de diversas formas, aí eu acho que é interessante sim. Hoje a gente conta com 5 tipos de vacinas contra o Covid. Vamos falar um pouco agora sobre essa pandemia do coronavírus. A gente conta com 5 vacinas. Existe a vacina BIP, que chama BIBP, que é essa vacina da Sinopharm. Existe a vacina da Coronavac, da Covaxin, da Sputnik V e a vacina de Oxford, que é da AstraZeneca lá. E esses medicamentos eles são usados, né, como vacinas contra os Covid e eles estão sendo produzidos aí no mundo inteiro. A gente vê às vezes a dificuldade de produzir uma vacina porque você determina tanto de ter aquela substância do antígeno lá, como também de alguns insumos para você estar fazendo essa produção. Ontem eu acabei verificando aqui no consórcio, eu acabei verificando a informação de um consórcio de imprensa. De volta e meia, vocês olharem no jornal, vocês vão estar vendo de quanto que o Brasil vacinou hoje, né? Vacinou, até ontem estava sendo vacinado. E aí o Brasil aplicou pelo menos uma dose da vacinação em 20,8 milhões de pessoas. É um número baixo, ainda inexpressivo, mas eu acredito também, e independente de ideologias políticas e tudo mais, acredito que a gente tem que verificar a extensão territorial do Brasil e a quantidade populacional que está ali inserida. Então, assim, o Brasil é um país muito grande, com locais de dificílimos acessos e tudo mais. Existem algumas pré-requisitos que essas vacinas sejam levadas, né? A gente tem que ver manutenção da temperatura, etc. E também a gente tem uma grande população, né? Nada que justifique, mas eu acredito que a gente está ainda caminhando e, se Deus quiser, aí a gente vai ver até o final do ano mais pessoas aí sendo vacinadas. Bom, pessoal, minha apresentação foi basicamente essa. Agradeço aos colegas aí da turma e finalizo. Se o pessoal tiver alguma dúvida, né? Tá bom? Obrigado, Paulo, pela sua exposição. Maria, Marlon, Rodrigo.
O tema de vocês é um tema extremamente atual, muito importante, cheio de fatores históricos, né, inclusive literários. Se vocês lerem José Saramago, ele vai tratar de tudo que nós estamos vivendo hoje, ele retrata no ensaio sobre a cegueira. Acabei de publicar sobre isso num livro, e tudo que nós estamos vivendo, literalmente, José Saramago, literário, já havia descrito isso, né? E o grupo trouxe temas muito importantes que se relacionam a toda essa opção da vacina, de poder ou não poder ser vacinado, se é uma obrigatoriedade, se não é, né? O grupo respondeu a nossa curiosidade. Muito obrigado, parabéns a todos. Vamos então ao grupo 9. Antônio, Larissa, Wagner, podem ficar à vontade. Bom dia, professor. Tá tudo ok aí? Tá, tranquilo. Ok. Bom, então nós vamos apresentar aqui o nosso seminário acerca desse tema polêmico, mas primeiramente, bom dia ao professor, bom dia aos demais colegas, e quero dizer que faço questão de registrar aqui que mais uma vez é um prazer tê-lo como professor em mais essa disciplina. E o nosso grupo é composto pela Micaele, pela Larissa e pelo Antônio. Creio eu que a Micaele já o informou a respeito de um motivo aí de força maior, que ela está impossibilitada, né, de participar dessa aula com a gente aqui, mas ela estaria mandando a gravação, só para fins de registro aí. Então vamos falar do aborto. O aborto e o estupro num diálogo entre culturas e de quem é o direito. Primeiramente, para se falar em aborto, é preciso deixar bem claro aqui que, como nós sabemos, o aborto ele é uma conduta ilícita, tipificada nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal, bem como o artigo 127, que traz as formas qualificadas, né, a forma qualificada. Salvo as exceções previstas em lei em que o aborto ele é permitido, que nós sabemos que é no caso dos fetos anencéfalos, quando a mulher é vítima de estupro, e naqueles casos em que oferece risco para a gestante. Então, essas são as exceções, essas são as exceções, deu um probleminha aqui, essas são as exceções em que o aborto é permitido, é o aborto legal. E o assunto é bastante polêmico, porque é importante a gente colocar aqui também que mesmo já tendo esse entendimento pacificado, mas existem segmentos, grupos que defendem a legalização do aborto, ou seja, que venha se estender além dessas modalidades aí, que possa descriminalizar o aborto. É importante lembrar que em 2018, aquele partido político, o PSOL, ajuizou a DPF no Supremo Tribunal Federal, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental pela legalização do aborto. A questão é polêmica porque nós nos deparamos aí com direitos que vão se chocar, direitos fundamentais, porque é colocado a mulher enquanto sujeito de direito. E realmente é importante frisar que nós estamos aqui até para entender isso, a mulher em si, não como um objeto, mas como alguém, um sujeito de direito. Mas é importante lembrar também, aí a questão conflitante, que o próprio Código Civil, em seu artigo 2º, na segunda parte, põe a salvo os direitos do nascituro. Então, ou seja, olha como que é uma questão conflitante. Importante lembrar também que o nosso país se submete ao Pacto de São José de Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e que nesse tratado, em seu artigo 4º, reconhece a vida a partir da concepção. Então, não é um assunto fácil, é um assunto
muito polêmico e que ainda rolam essas discussões. E eu, particularmente, colocando aqui a minha subjetividade e a minha opinião, eu concordo com a forma que já está pacificado nos tribunais, na lei, esse entendimento, as modalidades de aborto quando oferece risco à mulher, na situação de estupro e no caso aí dos anencéfalos. Porque senão nós iremos caminhar, é importante lembrar aqui também, no sentido da Argentina. É importante dizer que, pegando a questão cultural, né, o comportamento, o entendimento de outros países, temos que lembrar, então, aqui do país vizinho, a Argentina, que já legalizou, decidiu pela legalização do aborto. E se, de repente, o entendimento aqui for o mesmo, né, o Brasil, no caso, vai caminhar para essa mesma situação. Eu não estou criticando, não estou aqui para criticar, né, o país da Argentina. Cada qual tem a sua cultura aí, tem a sua, né? Mas existe a questão dos direitos, os direitos, bem como os direitos naturais, né? Que eles valem no mundo todo. E para a gente não estar se estendendo muito aqui, eu já vou estar passando para os demais colegas que irão entrar na legislação específica para estar fazendo um apanhado melhor. Ok? Qualquer coisa é só me chamar. Acho que é o Antônio agora, né? Antônio? Sou eu. Então tá. Bom dia a todos. Todo mundo está me escutando? Tá bom. Meu nome é Larissa e eu vou estar dando continuidade ao tema do nosso trabalho. Bom, quando a gente vai falar de aborto, é um assunto que ele vai envolver várias questões morais, científicas, éticas, filosóficas, e é um assunto que se torna muito complexo e polêmico. De acordo com a OMS, ela diz que o aborto se refere à interrupção ou à extração do embrião em fetos até 500 gramas do período perinatal, que são de 22 semanas completas. São listadas 3 espécies de aborto, que são o aborto espontâneo, o aborto acidental e o aborto induzido. Eu vou estar falando um pouquinho, brevemente, sobre eles para a gente entender um pouquinho depois, quando a gente tocar no assunto da legislação. O aborto espontâneo vai ser quando há interrupção natural da gravidez pelo próprio organismo da gestante, referente a problemas de cada mulher que possa ter, como fatores de anomalia, problemas endócrinos, magreza excessiva, obesidade, entre outros fatores que possa estar surgindo em afetar essa gestação. O aborto acidental vai ser quando acontece de forma voluntária numa experiência traumática vivenciada pela gestante, de algum fator externo, como atropelamento, espancamento, acidente de trânsito, sustos ou até mesmo um escorregão. E, por fim, o aborto induzido, que é a interrupção dolosa da gravidez, quando a mulher quer fazer o aborto, essa interrupção contra a sua própria vontade. E ela realiza um procedimento para interromper a gravidez, e seria em 2 situações: quando o aborto seria forçado ou quando é decorrente de estupro. E também quando se apresenta risco à saúde do feto, quando não vai possuir chances de sobreviver fora do útero, por não ter uma formação congênita. Professor, eu vou estar falando assim brevemente, que você tocou no assunto em relação à lei. A Micaele ia falar sobre, mas eu acho legal ressaltar qualquer coisa se a gente quiser discutir sobre o assunto. A lei, eu achei até... eu achei uma criatividade um pouco audaciosa do senador Eduardo Cirrão, do Podemos, do Partido Podemos do Ceará, que em dezembro de 2020 ele botou em projeto a Lei 5.435. Assim, a lei ela tem 12 artigos e
E essa proposta, ela se chamaria Estatuto da Gravidez. Então, assim, tem algumas garantias que seria que garantiria mais os direitos das grávidas, pondo a salvo a vida da criança desde a concepção. Porém, essa lei tem algumas influências religiosas nela, que seria da bancada evangélica, que visa proibir também todos os tipos de aborto disposto na nossa Constituição e na nossa legislação. E questões dispostas da lei são, por exemplo, a lei dispõe que quando a grávida, se o genitor for o estuprador, ela vai ter que ter contato com ele durante a gravidez, ela vai ter que ter contato com ele depois da gravidez, e caso ela não dê essas informações, ela seria penalizada por responsabilidade. Então a gente pode imaginar aí o quanto seria difícil só pelo fato de ela já ter sido estuprada, ter que ter convívio com o estuprador. E também um auxílio financeiro que dita que a gestante que fosse abusada, ela ia ganhar no valor de um salário mínimo até os 18 anos da criança. Então, assim, cabe a cada um pensar o que acha dessa lei, mas é complicado que, em pleno século XXI, a gente tenha que se deparar com uma tamanha injustiça dessa. Bom, voltando ao meu assunto, o Brasil ele faz parte de grupos dos países que têm legislações restritas quanto ao aborto, e tendo justificativo o resguardo e integridade feminina e proteger também a saúde da gestante em consequências futuras físicas ou psicológicas. E segundo dados da OMS, em 24 horas, 4 mulheres morrem no Brasil por conta de práticas abortivas. Então, no nosso país, o aborto induzido, ele é considerado crime, um crime contra a vida, né? Um direito fundamental. E tal regimento ele é disciplinado no artigo 124 do Código Penal e o 128. Eu vou falar um pouco sobre o 124 e depois o meu colega Antônio vai estar discorrendo um pouco sobre o artigo 128 do Código Penal. O 124 ele vai dispor que o aborto provocado pela gestante com ou sem o seu consentimento, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, detenção de 1 a 3 anos. Então, se a gestante provocar o aborto com consentimento ou realizar, ela vai poder ser punida de 1 ano ou a 3 anos. E assim, mesmo quando acontece em casos em que as mulheres recebem essa tutela legal para realizar o procedimento, elas enfrentam vários desafios em ter acesso ao aborto seguro, até porque a distribuição do atendimento no Brasil é totalmente irregular. 7 estados não têm nem serviços ativos em relação a procedimentos abortivos. E, inclusive, muitos dos profissionais acabam se recusando de realizar o aborto por questões morais ou religiosas, e eles acabam utilizando o direito à escusa de consciência, que dispõe no inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, que dispõe: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo-se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Então, se a gestante, por tutela legal, acabar indo num hospital e o médico acabar se recusando por questões religiosas, ele tem esse direito a essa escusa de consciência, porém, eu não sei como funciona, professor, mas eu espero que aconteça como caso, por mais que não seja descriminalizado no Brasil, não seja legalizado, eu espero que ele tenha pelo menos a ética de levar outro profissional que aceite, indicar, né, outro profissional que aceite estar fazendo essa prática abortiva. Bom, é só, agora eu vou passar a fala para o meu colega Antônio.
Bom dia a todos. Continuando a fala da Larissa, né, que ela citou aqui os artigos do Código Penal que fala a respeito, né, da criminalização do aborto, e o artigo 128 vai nos apresentar os casos em que o aborto é permitido, né, em que a gestante ela pode realizar o aborto, né, sem ser imputado a ela a questão do crime. Então, o artigo 128 diz o seguinte: não se põe no aborto praticado por médico, né, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e também quando a gravidez é resultante de estupro. E no caso do estupro, a gestante já tem a escolha, né, de prosseguir com a gravidez ou não. O Brasil, considerando aí a sua herança, né, de Portugal, da Europa, essa questão da influência católica, tem alguma dificuldade em relação a essa prática, né, de realizar o aborto, como a Larissa citou, aonde mesmo a lei permitindo, mesmo a lei dando esse respaldo, às vezes encontra várias dificuldades para a realização do mesmo, né, pois aqui nós temos alguns conflitos, né, como já foi citado, de direitos, de ideologias. Então, o nosso Código Penal é de 1940, e de 1940 para cá, só podia ser realizado essas duas formas, né, de aborto legal. E de lá para cá acontecia casos de a gravidez por uma formação congênita, o feto, o bebê, via nascer sem vida, né, e havia diversas, né, ações que era levada à justiça para permitir o aborto nesses casos. E esse período aí, 2000, 2005, houve vários confrontos aí de ideologias, né? Vamos citar o caso dos anencéfalos, que nesse caso não era autorizado ainda. Então, a pessoa entrava na justiça para permitir o aborto, né, o juiz concedia, aí um terceiro entrava com HC em favor do nascituro e proibia. Então, desde sempre tem essa discussão, né, de quem que é o direito, né, de quem deve prevalecer sobre quem, e até que em 2012, né, a DPF 54, ela incluiu nesse rol de permissões para a realização do aborto os casos de fetos, né, anencéfalos, que são aquela malformação que não há a constituição do cérebro. Então, a criança vai nascer sem cérebro ou com cérebro parcial, e a expectativa de vida dela é nula. A criança, se chegar a nascer, ela vai ter poucas horas e raríssimos casos, assim, mais que isso. E, então, foi autorizado, né, também essa prática para realizar o aborto. Então, por essa razão, o artigo do Código Penal, ele sofre diversos questionamentos, né, pois o Brasil atualmente tem uma cultura muito diversa. São várias subculturas que constantemente estão criticando na tentativa de legalizar, e outros querem criminalizar, né, ainda mais o que já tem posto. De 2012 também foi apresentado um projeto de lei que seria um novo Código Penal. Esse projeto de lei faria alguns acréscimos no caso da exclusão do crime. Nesse caso também, acrescentaria aí a anencefalia já no Código Penal, e também, por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação. Então, esse novo Código Penal, que ainda está em tramitação, ainda tem muito chão a percorrer, né, estaria esse acréscimo, e também nos casos que tivesse dificuldade financeira ou psicológica por parte da gestante. Seria, assim, algo semelhante o que foi colocado na Argentina recentemente, né, se aproximaria daquele entendimento. Então, esse novo projeto certamente vai levar aí muitas discussões sobre o tema, né, por causa desses conflitos que vem acontecendo. E o grande questionamento que envolve o aborto, né, que envolve se ele deve ser permitido ou não, é o direito à vida
é que nós temos em conflito o direito à vida do nascituro versus a autonomia, né, do corpo feminino, no caso da mulher. E isso, falando um pouco sobre o nascituro, né, o nascituro é o ente concebido no ventre materno a partir da concepção, né? Então, ali temos o gameta feminino, masculino, e temos o início, então, ali da vida. Então, de uma forma, assim, resumida, é um ser concebido, porém ainda não nascido, né? Isso seria aí uma definição por nascituro. E aqui nós temos algumas divergências, né? No caso, alguns grupos veem o nascituro apenas como um aglomerado de massa. A igreja já vê o nascituro como um ser vivo dotado de vida e de alma, e por isso deve ser protegido. Então, esses conflitos nos levam a diversas teorias sobre em que momento começa a vida, em que momento eu posso abortar ou não posso. Eu vou apresentar rapidão aqui algumas teorias. Nós temos a teoria da personalidade condicional. Essa teoria, ela não garante assim um direito do nascituro enquanto ele não nascer com vida. Então, em toda gestação nós temos ali um direito suspenso, e se essa gestação não chegar ao fim, esse nascituro não vai ter nenhum direito. Mas se chegar ao fim, o seu direito vai retroagir até o início da concepção. Uma outra teoria semelhante a essa é a teoria gradualista. De acordo com essa teoria, de acordo com que o feto vai desenvolvendo no útero materno, ele vai adquirindo, né, algumas qualidades e alguns direitos. Então, nós temos aí o zigoto, temos o embrião, temos o feto, até chegar na fase final da gestação. Então, cada etapa, ele estaria adquirindo, né, alguns direitos. Temos a teoria da nidação. De acordo com essa teoria, a vida começaria quando o óvulo se fixa na parede do útero, que ocorre aí mais ou menos no 4º dia após a fecundação. Pois antes disso, o óvulo poderia ser facilmente expelido, né? Mas quando ele fixa no útero, aí teria de fato o início do processo de multiplicação celular. Outra teoria também apresentada é a teoria das atividades cerebrais. De acordo com essa teoria, para o direito, quando o corpo humano cessa a sua atividade cerebral, esse corpo é considerado morto. Logo, quando inicia a atividade cerebral, então se iniciaria a vida. Então, é uma teoria que parte dessa lógica. Mas o que entra, assim, em conflito na nossa interpretação são duas grandes teorias, que é a teoria natalista e a teoria compulsionista. A teoria natalista diz que o nascituro só vai adquirir seu direito após o nascimento, que é a teoria que grandes grupos aí lutam para que sejam aceitas, pois de acordo com essa teoria, poderia ser realizado o aborto antes, já que não haveria nenhum direito sobre aquele nascituro. Já a teoria da concepção, que é o oposto dessa, vai apresentar que o nascituro já tem os seus direitos desde a concepção, ou seja, desde o início da gravidez. E essa teoria, ela é visível no nosso Código Civil e na Constituição. Nossa Constituição vai dizer o seguinte, né, já entrando um pouco aqui na normativa, no artigo 5, né, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. E, juntamente com ele, o artigo 2º do Código Civil expõe o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, o direito protegeria o nascimento com vida, só que ele tem um acréscimo, mas põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a gente vê que tem esses conflitos, né, na nossa lei, e isso gera, assim, grandes discussões sobre de quem é o direito, qual deve prevalecer, né, sobre quem. Então, o direito, o nascituro, né, seria essa garantia de você ter o direito a ter a sua formação completa na gestação e depois a continuidade autônoma, que seria fora da gestação. E isso gera esses questionamentos, né, pois alguns grupos veem, então, isso como o nascituro como aglomerado de massa, então eu posso realizar o aborto sem nenhum peso na minha consciência.
como o país de Cuba, por exemplo, você pode realizar o aborto em qualquer momento da gestação. Existem outros pensamentos, né, que entram em conflito, que seria o caso da igreja, né, que não aceitam, né, o caso do aborto a qualquer momento. E nesse rol de conflitos, né, o nosso sistema jurídico ele vai tentar encontrar aí um meio termo, para tentar garantir a vida do nascituro e, ao mesmo tempo, também respeitar a autonomia da mulher, que são aí as grandes esferas, né, que entram em conflito. E falando no nosso país, né, como eu citei, por causa da herança de Portugal, né, nós temos um país cristão com valores, né, católicos, mas por causa da nossa diversidade cultural, nós temos aí diversos conflitos, né, de quem seria o direito. Apesar do direito da mulher ser um direito importante, né, que vem a cada ano ganhando mais garantias, ganhando mais autonomia, né, a cada dia, porém, ele não pode ser absoluto em relação ao direito à vida. Mas aí, quando falo direito à vida, nós entramos em alguns casos como o abuso, como as formações mais congênitas, temos o caso do estupro, que aí temos esse direito violado. Então, é uma discussão que vai perpetuar aí por muito tempo, né, de quem vai estar com a razão, pois quando nós falamos no aborto, estamos falando de cada caso. Então, cada caso vai ter aí as suas particularidades. Em relação à nossa legislação hoje, eu acredito que o Brasil, né, no decorrer dos anos, ele deve oscilar entre o que nós temos hoje e talvez o que aconteceu com a Argentina, né, deve ficar aí nesse meio termo. Mas eu acredito que a gente não deve, assim, olhar com forma absoluta, né, para algum direito, e nem também se basear em pensamentos puramente religiosos, mas tentar trazer uma normativa que vise a proteção da vida, seja em caso do nascituro ou em casos da mulher. Bom, aqui a gente conclui, né, a nossa apresentação, e eu agradeço a participação de todos. Obrigado ao grupo. Vocês trouxeram pontos de extrema relevância que realmente eu esperava. O Antônio fechou com chave de ouro, fazendo a correlação com as culturas, que é o que acaba trazendo maior discussão sobre o assunto. Tratar de aborto e estupro é um tema muito dificultoso para todos, independentemente do gênero, e nós sempre tentamos burlar esses assuntos quando eles nos são expostos, principalmente no exercício da nossa futura profissão, que quando vem esses casos para nós procuramos dar um jeitinho de dar uma escapatória e não cuidar de assuntos como estes. Mas devemos lembrar que todos têm direito a uma defesa e não podemos nos excusar, né? Até podemos, mas não devemos nos excusar em nome da nossa profissão. Tratar de tudo isso é tratar sobre o direito à vida. Falamos de personalidade jurídica, né? Como vocês perceberam, que os temas abordaram isso e nunca deixa de abordar o direito à vida. Se alguém tiver alguma contribuição, fiquem à vontade para se manifestar. Na nossa próxima semana, nós encerramos a nossa disciplina com a 6ª aula e a apresentação do grupo 10, que vai tratar da laqueadura na visão constitucional, legal e bioética. Se é possível ou não fazer a laqueadura, se tem opções de escolha, se o médico pode proibir, se não pode, vai partir para esse lado, né, a pesquisa do grupo. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato pelo WhatsApp, pode ser no grupo, pode ser no privado, não tem problema. Muito obrigado a todos pela participação de hoje, um bom final de semana a todos vocês, e nós nos vemos na próxima semana. #fique em casa, hein? Abraço a todos, muito obrigado.